Sejam bem-vindos à quarta e última aula do Projeto Japonês 2024. E antes de mais nada, em nome de toda a equipe do Indústria Japonês, gostaríamos de agradecer a sua presença até aqui, porque sabemos que não é uma coisa tão fácil, na primeira semana do ano, vocês já estarem dedicados a estudar um novo idioma, a língua japonesa. Na terça-feira falamos sobre a estrutura da língua japonesa, sobre partículas e também a relação do corpo e alma da gramática japonesa. Na segunda aula falamos sobre a pronúncia, sobretudo os cuidados que devemos ter ao pronunciar as palavras em japonês. Não é tsunami, mas sim tsunami. E ontem apresentamos o sistema de escrita da língua japonesa, que é o hiragana, katakana e o kanji, os ideogramas. E como falamos ontem, um aprendizado da língua japonesa é para a vida toda. Existem sim os kanji, os ideogramas básicos, mas sempre existem combinações novas, estruturas novas que vamos aprendendo ao longo do nosso convívio com a língua japonesa. Então tenham paciência e junte-se a nós nesta jornada. Hoje iremos falar sobre as frases úteis da língua japonesa. E falando em jornada, neste ano completaremos 5 anos desde a publicação do nosso primeiro vídeo aqui no YouTube. Em comemoração a isso, gostaríamos de trazer uma grande surpresa no final desta aula. Vocês viram, né? Começamos premiando mangá, depois o livro de gramática da Tai Sensei, uma camiseta, né, da seleção japonesa, e o prêmio de hoje vai ser mais do que especial, e eu falo isso sem exagero, que é o maior prêmio que já demos dentro da existência da 123 japonês. Então assista a aula até o final, que passaremos todos os detalhes para vocês. E lembramos que nós temos um grupo de WhatsApp para passar em primeira mão os recados referentes ao Projeto Japonês 2024. É por lá também que nós mandamos os materiais complementares de cada aula. Basta ler o QR Code que está aparecendo agora na tela para fazer parte desse grupo. E fique tranquilo, não ficamos mandando mensagem bom dia, boa noite, tá? É só o essencial mesmo. Gostaríamos de pedir para que vocês deixem já o like e comentem de onde vocês estão assistindo. E é isso, vamos então começar a última aula do Projeto Japonês de 2024. Vamos lá! Então vamos começar a última aula do Projeto Japonês 2024. Uma jornada, hein? Tai Sensei, Mitsuko Sensei. Sim. Ai, né? E hoje vamos falar sobre japonês na prática. Vamos começar trazendo algumas frases úteis para você já começar a utilizar dentro da língua japonesa. Não podemos deixar de começar pelos cumprimentos básicos, né, Tai Vamos Sensei? lá. Bom dia! Ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Nossa, meio longo, hein? Não pode ser só ohayou? Não. Sabe por quê? Porque em japonês você tem que ser muito gentil, muito educado, eu diria, com o interlocutor. Então você tem que usar determinadas partículas e o gozaimasu é uma delas, no fim da frase. Ohayou gozaimasu. Gozaimasu. Então é muito comum as pessoas verem anime e mangá, os personagens falando ohayou, ohayou, mas não é muito adequado então. Sim, esse ohayou, ohayou, você pode usar com seu amiguinho, com seus colegas, mas com pessoas, vamos supor, professores, com chefe de trabalho, não é bom falar somente ohayou. Vamos falar ohayou gozaimasu. Perfeito. E Tai Sensei, o que significa literalmente ohayou gozaimasu? Como eu disse, esse gozaimasu é uma forma de um verbo, mas só para explicar, né? Gozaimasu, você ajunta a ohayou, que ohayou tem a palavra hayo. Hayo que significa cedo. Por isso, esta forma de cumprimento, embora corresponda ao nosso bom dia, como tem esse cedo, você usa no Japão até umas 9h30, 10 horas, ou mais tardar, tá? Aí depois das 10 horas você usa outro tipo de cumprimento, sobre o qual nós vamos falar logo logo. Certo. Né? O cumprimento que nós devemos falar no período da tarde. E como a Tai Sensei falou, depois das 10 horas, quando já não é mais cedo, utilizamos a palavra konnichiwa. Konnichiwa. E provavelmente tem alguns alunos nossos aqui que já deram uma estudada na escrita japonesa, e se você conseguiu avançar bem rápido no nosso material, provavelmente percebeu que a última letra aqui
a gente está pronunciando como wa. Sim, ele se lê normalmente nas palavras como ha. Mas esse ha, ela é uma partícula. E quando é usada como partícula, você pronuncia wa, Ok. que é a forma que era usada na língua clássica. Muito interessante. Então, konnichiwa seria mais ou menos o boa tarde que nós Perfeito. utilizamos, mas eu vejo muita gente usando como se fosse um olá também, né, Mitsuko Sensei? Em vez de encontrar uma pessoa, falar konnichiwa, como significado de olá. É comum também. Sim, porque aqui no português temos boa tarde e olá, né? Mas lá no japonês não temos olá equivalente. Então usamos konnichiwa igual boa tarde ou olá. E se for de noite, Mitsuko Sensei? De noite vamos falar konbanwa. Konbanwa. Então parece um pouco, né, Tai Sensei? Konbanwa, que é boa noite, e konnichiwa. Este wa também é partícula de konbanwa. É a mesma coisa. Tanto é que vocês repararam que a gente com konnichiwa e konbanwa não usamos o gozaimasu. É verdade. Não usamos o gozaimasu porque a construção é outra. Então, na verdade, se konnichiwa para de manhã, para de tarde, konbanwa para entardecer à noite, faz parte de uma expressão mais longa. Então, originariamente é konnichiwa ikaga o sugoshi desu ka, ikaga o sugoshi desu ka, vou traduzir já como está passando. Então, konnichi significa o dia de hoje e konban significa a noite de hoje, tá? Então, esta tarde, como é que o senhor tem passado? Ou como é que tem passado? E konbanwa, a mesma coisa para de noite. Mas, no uso, esta parte final foi cortada. Entendi. Por isso que aparece a partícula no final, sem nada depois. Sem nada depois, tá? Então, ela foi cortada. A frase foi cortada. É questão de prática, né? Todo dia vai encurtando. Então, Né? ficou konbanwa. Inclusive, acho que essa informação, até as pessoas que sabiam um pouquinho de japonês, provavelmente não conhecia. Né? Quando a gente fala, né, na primeira aula, lembra que nós comentamos Sim. que essa aula serve também para aqueles que já sabem, já têm algum nível de conhecimento de língua japonesa, porque sempre tentamos trazer, né, essas pitadas de curiosidade sobre a língua e, naturalmente, sobre a cultura japonesa. Exatamente. Né? Tanto é que muitas vezes você vai ver escrito konbanwa ou konnichiwa com wa da coluna do W e não com ha da coluna do H. É como verdade. deveria ser, porque é partícula. E a gente vê muitas vezes, quando a gente faz lives, né? Mensalmente a gente tem feito lives de tirar dúvidas, as pessoas mandam um boa noite, só que outro boa noite, né, Mitsuko Sensei? Sim, tem bastante pessoas escrevendo no chat, né? Oyasumi sensei, oyasumi, oyasumi é um cumprimento igual, significado é boa noite. Só que usamos para outra finalidade, né? Quando usamos esse oyasumi ou oyasumi nasai, quando você vai dormir, né? Você vai falar, oyasumi nasai. Ou quando você está despedindo com uma pessoa à noite, né? Em vez de falar sayonara, você fala oyasumi nasai. Muito bem, então, oyasumi nasai é equivalente, de repente, quando a gente fala em inglês fica mais claro, né? O good evening seria o konbanwa e o good night seria o oyasumi nasai. É porque na língua portuguesa a gente traduz os dois como boa noite, tanto antes de dormir quanto o de cumprimento. Mas na língua japonesa, tal como na língua inglesa, se E você separa. sabe por quê? Por quê? Você sabe. Porque yasumu significa descansar. É verdade. Então, quando a gente fala oyasumi nasai, vai corresponder mais ao nosso tenha um bom descanso. Perfeito. Descanse bem esta noite, mais ou menos esse é o sentido. Por isso você não pode chegar dizendo oyasumi nasai, que você já está me mandando embora. É verdade. Né? Você já mal encontrou, já que, não, tchau, né? Não, exatamente. A Mitsuko Sensei falou agora há pouco que alguns espectadores das nossas lives mandam oyasumi nasai ou até oyasumi. As pessoas que mandam oyasumi meio que tá errando duas vezes, certo? Sim. Uma que já falamos, porque você já está mandando embora ou já está despedindo, né?
E oyasumi é igual ohayo. Você pode falar para seus filhos ou seus colegas amiguinhos. Mas o correto, mais educado seria oyasumi nasai. E eu diria mais, é melhor pecar por excesso do que por falta. É melhor ser educado com pessoas que não necessariamente exija do que ser rude com pessoas que você teria que usar o nasai e não usa. Então use sempre ohayo gozaimasu, oyasumi nasai e outras mais que vamos ver em seguida. Inclusive, vocês vão perceber que ao longo da aula de hoje que iremos apresentar várias frases úteis. Esse é um eixo central da língua japonesa, a importância da polidez. Inclusive, a Thais não gosta que eu comente disso, mas linguagem de tratamento foi a tese de doutorado da Thais Sensei. Então, tem alguém aqui, né, entre nós que sabe muito bem sobre o assunto. Mitsuko Sensei, encontrei, então, falei konnichiwa, olá. Como é que eu pergunto como você está? Aí podemos falar, o genki desu ka? O genki desu ka? Mas aí também eu já vi pessoas falando genki. Aqui entra de novo, novamente, linguagem de tratamento, polidez. Genki, você pode usar com seus amigos, né? Mas, como a Thais-sensei falou, melhor falar, como falou? Pecar pelo excesso do que pela falta. Isso aí. O genki desu ka? Só que, se eu sou amiga, né, da Mitsuko Sensei, se ela me pergunta o genki desu ka, eu respondo genki desu. O que aconteceu? Caiu o o. Olha só, é verdade. Por quê? Se eu digo o, mas o desu, o na cabeça e o desu, não é? Significa respeito. Então ela está tendo respeito para comigo e perguntando o genki desu ka. Só que eu não vou usar, porque genki significa estar bem. Ao responder, eu não vou dizer que eu estou bem com respeito. Então eu tiro o e eu digo genki desu. Entendi. Então este o, esse prefixo o de tratamento ou de ornamento até. Neste caso ele é de respeito. De respeito, perfeito. O mais desu é de respeito. Ok. Aí você não usa este o para si mesmo. Não. Então, por exemplo, se eu telefono de noite e de repente eu falo, ixi, está um pouco tarde, eu pergunto, ai, Takashi-sensei, oyasumi desu ka? Ou seja, você já está dormindo? Aí você me responde, Daijoubu desu. Daijoubu Está desu. tudo bem. Está tudo bem. Mas você não vai falar oyasumi desu. Claro, claro. Inclusive, este oyasumi desu ka, estendendo um pouco, é o mesmo do oyasumi nasai. Este o está presente em oyasumi nasai também? Porque nasai é uma forma de imperativo. Perfeito. Então, o que eu estou dizendo? Tenha, é a mesma coisa em português, tenha um bom descanso. Eu não estou impondo para você, mas eu estou falando, não. Tenha um bom descanso. Entendi. Descanse bem esta noite. Então, esse nasai é de respeito, porque é você que vai descansar. Ou o outro é que vai descansar, e não eu. E não eu. Entendi. Oyasumi nasai. Então, como vocês podem ver, tem muitas camadas dentro da língua japonesa. Então, para perguntar se está bem, o genki desu ka? E a resposta pode ser? Hai, genki desu. E espero que não seja a expressão que vocês vão usar neste momento conosco, mas também temos as palavras de despedida. O que nós costumamos usar é sayonara, certo? Que significa como se fosse um tchau, até logo, adeus. Tem outras formas de dizer, por exemplo, já mata. Mas, de novo, né, Mitsuko Sensei? Caberia mais entre amigos. Já mata, já né. Ou mata né. Mata né. Fica uma coisa mais casual, certo? Sim, eu fico um pouco chateada, né, quando vejo alunos ou mesmo influencer ensinando japonês, falando só já mata ou mata né. Essa é a forma de despedir. Fico um pouco assim, sabe? Porque você não vai falar para o seu chefe, já mata. Aí o chefe fica, Ou você não vai falar para os professores. Se, Takashi-sensei, se seu aluno vai falar para você, Sensei, Takashi-sensei, já mata, o que você acha? O que você fica pensando? Esse menino não estudou as linguagens de tratamento nas primeiras aulas. Né? Então, eu sempre falo,
como Tai Sensei, de novo, né? Como Tai Sensei falou, melhor errar com mais respeito, É com excesso do que por falta. né? Exatamente. E outro exemplo seria o pedido de desculpas, né? Tem gente que fala gomen, Também, né? Vamos colocar nasai no final. igual oyasumi. Isso, oyasumi nasai, gomen nasai. A explicação é a mesma de oyasumi nasai. Né, Tai Sensei? Exatamente. Então, você me perdoe. É um pouco isso. Perdoa-me. Perdoe-me. Perdoe-me, por favor. Aham. Muito legal. Então, gomen nasai, né? Por via das dúvidas, sempre aprenda o mais comprido. Dá mais trabalho? Dá, mas é mais importante vocês falarem de maneira adequada do que passar por situações, né, de gafe ao utilizar a linguagem informal sem querer. Pois bem, além de gomen nasai, temos uma outra expressão para se pedir desculpas que é sumimasen. Geralmente utilizada para situações um pouco mais leves, né? Não sei, de repente me esbarrei numa pessoa, sumimasen, né? Pisei no pé, sumimasen. Então, para situações mais tranquilas. Só que sumimasen não é só me desculpe, certo? Não. Você pode usar para pedir licença, por exemplo. Então, você vai cortar a frente de uma pessoa e fala, sumimasen. Por exemplo, você vai ao cinema, né? Você tem que passar no meio daquelas fileiras para sentar no seu banquinho, no seu assento, para cortar a frente e falar, sumimasen, mitsuko sensei. Muito bem, sumimasen. É uma expressão também que escuto muito em restaurante japonês. E é muito útil, né? É uma coisa que eu sinto falta aqui no Brasil. Que é muito comum a gente falar, né? A gente levanta a mão e parece não sabe o que dizer. Os garçons, eu vou na expectativa de que o atendente vá te olhar e te atender. Só que no Japão, o padrão é as pessoas falarem sumimasen, né? Para chamar, né? Para ser atendido. É uma expressão muito prática, né? Porque ela serve para várias situações. É verdade. Desculpa, pedir licença para chamar, sem ser indelicado. Sim, né? Porque ainda não é uma expressão informal, sumimasen. Não. Né? Por mais que seja para situações mais leves de desculpas. De maneira nenhuma. Não. Aliás, o japonês tem muitas essas expressões que é para estabelecer a comunicação com o outro. E sumimasen é um deles. Perfeito. Você não vai falar, por exemplo, você vai pedir para um endereço. Eu quero saber se eu estou no caminho certo. Para abordar uma pessoa que você não conhece, você não vai dizer, onde fica a estação? Não. Você fala, sumimasen, como se quisesse, você me desculpa a intromissão. E aí você faz a pergunta. É igual no português, né? Ninguém chega lá e fala, onde é que é a estação? Né? Fala, com licença, me desculpe. Né? Algo nesse sentido. Né? O sumimasen, então, é uma expressão muito versátil, que você já pode... Posso falar uma coisa? Pois não? Estamos falando de sumimasen, sumimasen, né? Tem algumas pessoas lá no Japão que falam suimasen, né? Mas o correto é sumimasen. Você vai ouvir sumimasen, mas é a mesma coisa que sumimasen, mas não é suimasen, é sumimasen. Perfeito, muito bem. E falando em expressão versátil, também tem a palavra yoroshiku onegai shimasu. Meu Deus do céu. Essa é um palavrão, né? Yoroshiku onegai shimasu, que muitas pessoas falam apenas yoroshiku, mas nessa altura a gente não precisa explicar, né? Yoroshiku onegai shimasu. Aprenda a versão completa. E o que é este... Vamos destrinchar, né? Para começar, o que é onegai shimasu, Tai Sensei? Onegai shimasu é a forma mais elevada de pedir alguma coisa. Tá? Onegai shimasu. O que você está pedindo? É o yoroshiku. O que quer dizer yoroshiku? Aí tem vários sentidos. Né? Então, yoroshiku onegai shimasu é já uma expressão consolidada que a gente usa quando se apresenta. Então, eu me apresento dizendo Suzuki desu, yoroshiku onegai shimasu. E a outra pessoa, você responderia para mim? Yoroshiku onegai shimasu. Responderia também. Também com yoroshiku. Isso. Yoroshiku onegai shimasu. Isso. O que quer dizer esse yoroshiku onegai shimasu? Tem vários contextos também, mas nesta autoapresentação é como se eu dissesse, eu conto com sua atenção, eu conto com sua ajuda, depende da circunstância, mas esse eu conto com.
Uhum. Sua gentileza, sua atenção, seu obséquio e assim por diante. É verdade. É utilizado também como se fosse o atenciosamente nos e-mails também. Né? Exatamente. Yoroshiku Isso. onegai shimasu. Por isso que eu disse, eu conto com a sua atenção. É verdade. Bem por isso, atenciosamente. Né? Exatamente, Yoroshiku é. onegai shimasu. Muito utilizado. E o onegai shimasu por si só, isoladamente, é utilizado. Para pedidos. Né? Se você vai para restaurante, por exemplo, e fala, me vê isso, eu quero um desse. Kore onegai shimasu. Você quer uma cerveja? Fala, biru. Lembra que a gente viu na aula 2? Biru onegai shimasu. Uma cerveja, por favor. Isso. Então, pode ser, aprenda o yoroshiku onegai shimasu e de bônus já pode aprender, né, a expressão onegai shimasu, que é uma frase extremamente útil na língua japonesa. E fechando este bloco de frases úteis, podemos falar também do obrigado. Falamos algumas vezes ao longo destas aulas, porém não falamos arigato, nem tampouco arigato, né? A gente viu na aula de pronúncia, o correto é falar arigato gozaimasu, que pela mesma lógica de ohayo gozaimasu, se torna mais polido, mais delicado, mais chique falar o arigato gozaimasu e não apenas arigato. Dá mais trabalho? Novamente dá, mas vocês não podem descartar a importância da polidez dentro do contexto da língua japonesa. Então, daqui em diante que vocês estão assistindo esta aula do Projeto Japonês 2024, vocês devem utilizar arigato gozaimasu, certo? Sensei, eu já vi as pessoas falarem, inclusive acho que eu falei em alguma das aulas, arigato gozaimashita. Você faz umas perguntas complicadas para explicar. A rigor, este tá, né, arigato gozaimasu, não tem o tá. Arigato gozaimashita, este tá, na verdade a gente usa somente para ações que já foram realizadas. O que faz muita gente pensar que o tá é de passado. A regra é o contrário. Dentro do tá eu tenho o passado, mas a rigor ele é de ação já realizada. Então se eu digo arigato gozaimashita, não, eu vou fazer ao contrário. Se eu digo arigato gozaimasu, significa eu estou no estado de agradecimento por favor que você me fez, por um presente que você me deu. Agora se eu digo arigato gozaimashita, muita gente usa com tá para dizer que para um ato que já aconteceu. Por exemplo, se a Mitsuko Sensei me deu um presente faz uma semana e eu digo arigato gozaimashita, é o que muita gente usa, mas a rigor, tá? Significa que o meu estado de agradecimento termina por aqui. Tá? Então, por exemplo, se você viajou para o Japão, você encontrou com amigos que te atenderam, etc. e tal, e você vai voltar para o Brasil e sabe que não vai mais encontrar, então você pode dizer arigatou gozaimashita porque você está indo embora. Tá? Mas eu, pessoalmente, uso 95% dos casos, arigatou gozaimasu. Muito bem, obrigado pela explicação, por mais que seja um pouquinho mais complicado, né? Mas acho que é legal as pessoas saberem, né, essa diferenciação. Né? Essa e outras diferenças a gente dá no nosso curso Japonês Essencial. O Takashi Sensei, Opa! por que pagar para um curso de japonês? Tem um ótimo ponto, né? Porque como nós apresentamos e vocês comentaram, existem diversas ferramentas para vocês aprenderem japonês. E não vou mentir sobre isso, de fato tem muita coisa boa por aí. Mas a diferença de você pagar por um curso significa que toda a responsabilidade da parte didática fica por nossa conta. Ou seja, imagina que existem informações na internet e todas elas estão misturadas. Tem conteúdo do nível básico, tem conteúdo do nível intermediário, avançado, parte que fala sobre escrita, só que às vezes são de abordagens diferentes, professores diferentes, explicações diferentes e não necessariamente cria uma linha de raciocínio coeso para que você possa dar os seus passos na língua japonesa. Nesse sentido, o nosso curso Japonês Essencial conta com a supervisão da nossa queridíssima professora Tai Suzuki, com a colaboração minha e também da Mitsuko Sensei, para dar todo o suporte para vocês aprenderem a língua japonesa. E temos uma novidade muito especial neste ano, que além de termos renovado o nosso curso Japonês Essencial,
temos uma surpresa que se conecta com o sorteio, que é uma coisa que nunca fizemos na história da 123 japonês. Então, primeiro, para garantir que todas as informações sobre o curso seja transmitido para você, vou passar um vídeo e logo em seguida a gente vai falar sobre o sorteio. Combinado? Vamos lá! Neste vídeo, vamos passar os detalhes sobre o novo curso Japonês Essencial, que foi completamente reformulado e tem uma estrutura feita para ser completado no tempo mínimo de 8 meses. Vou explicar como funciona, onde acessar o conteúdo programático e todas as ferramentas que incluímos neste curso. Vamos passar no detalhe para que você entenda como é possível aprender a falar japonês nestes 8 meses no mínimo, ok? O Japonês Essencial é um curso online criado e estruturado por especialistas no ensino da língua japonesa, especificamente para falantes do português. O princípio do nosso ensino é que você entenda os porquês da língua, para que você aprenda a conversar, a ler e escrever em japonês, mesmo tendo pouco tempo para estudar no seu dia a dia. E por ser um curso pela internet, estaremos sempre conectados com você, oferecendo o suporte para tirar todas as suas dúvidas no momento em que precisar, durante todo o seu processo de aprendizado, para torná-lo mais rápido e eficaz. No Japonês Essencial, você tem a possibilidade de praticar e de se manter em contato com a língua japonesa todos os dias, através do suporte de dúvidas, grupo de interação no WhatsApp e também com as 4 aulas de conversação que sugerimos que você faça ao final de cada percurso. É por isso que na 123 japonês, nossos alunos falam japonês, indo muito além deste konnichiwa e arigatou gozaimasu. 皆さん、おはようございます。私の名前はエドワルドで、1月からオンドステリジャポネイズの学生です。よろしくお願いします。外国語が習っていたくて、子供の時から日本の文化やアニメや漫画が大好きだから、日本語を勉強するのにしてしまいました。私は日本語の初心者でも、ジャポネーズエッセンシャルはすごくて、私にたくさん覚えました。先生方はとても良くて親切で、説明がとても上手だと思います。それに、練習問題がたくさんあって、WhatsApp のグループde conversaçãoで、毎日日本語を練習するのができています。そして、いつでもどこでも勉強するのができるから、オンライン授業が便利です。私はオンドステレジャポネイズをおすすめします。さようなら。Criamos este curso japonês essencial com o objetivo de otimizar o seu tempo. Toda a ordem e estrutura do curso foi pensada para que você aprenda de forma simples, focada e progressiva. Planejamos cada aula com o essencial da língua, daí o nome do curso. Ao todo, são 16 módulos, divididos em 6 a 8 vídeos aulas cada um, seguidos de exercício de fixação, que você pode fazer no dia e na hora que for melhor para você. E mesmo que aconteça algum imprevisto, não se preocupe, você terá 18 meses de acesso ao curso, organizando os seus estudos da forma que lhe for mais conveniente. Vamos ver o que você vai abordar ao longo deste curso. Desde as primeiras unidades, aprenderá a montar frases em japonês, sua pronúncia correta, e também vai assimilar os 3 tipos de escrita que os japoneses usam no seu dia a dia. Assim, você poderá começar a falar em japonês desde o princípio, naturalmente começando das frases mais simples, que vão sendo expandidas e enriquecidas à medida que você progredir no curso. E se já tem algum conhecimento da língua, essa primeira parte do curso vai servir como uma grande revisão, cobrindo eventuais lacunas e resolvendo dúvidas
porventura existentes. Isso garantirá uma base mais sólida para você seguir de maneira mais confiante nos seus próximos estágios, ok? Quando completar o módulo 4, é o momento que a gente recomenda para fazer a sua primeira aula de conversação, para que você ganhe confiança e perceba o quanto já aprendeu em tão pouco tempo. Essas aulas são feitas em grupos reduzidos de até 4 pessoas, que estarão mais ou menos no mesmo estágio que você. No total, são 4 aulas para praticar o japonês. Isto, além da interação diária nos grupos e suporte de dúvidas. No decorrer dos seus estudos, você vai receber orientações de como aproveitar essas aulas da melhor maneira possível. E tem algo nesse curso que faz toda a diferença. Quando surgirem dúvidas, lembre-se de enviar uma mensagem. Assim, a equipe de professores e tutores da 123 japonês vai responder o quanto antes para você poder avançar nos estudos rapidamente. Não precisa esperar a aula da semana seguinte, nem ir até a escola para tirar a dúvida. Basta enviar uma mensagem de WhatsApp. A equipe vai estar conectada no horário comercial de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas. Este é o período em que os professores responderão a sua dúvida. E se você estuda à noite, ou nos finais de semana, ou vive em outro fuso horário, não tem problema algum. Você manda a sua dúvida na hora em que ela surgir. Pode ser à meia-noite, às 3 da manhã, no fim da semana, não importa. Você pode ter certeza que no dia seguinte ou na segunda-feira seguinte, assim que começar o dia, você vai receber a sua resposta. Você pode estudar pelo seu computador, tablet ou celular, na hora e dia que quiser e mais, quantas vezes quiser. Você só precisa ter uma conexão de internet. E mesmo que eventualmente não tenha internet, pode assistir às aulas offline. O Japonês Essencial é o único curso online no Brasil que tem essa funcionalidade. Nosso curso é a união da praticidade do ensino online com a qualidade e o acompanhamento que você teria se tivesse um professor particular ao seu lado todos os dias. Mais uma coisa, este curso é feito para iniciantes que nunca tiveram contato com a língua japonesa, quanto para pessoas que já conhecem o japonês, porque estudam ou já estudaram, mas querem evoluir de maneira mais expressiva e eficiente. E muito além de todas as videoaulas, dos exercícios de fixação, das aulas de conversação, do plantão de dúvidas por WhatsApp, preparamos um pacote de bônus espetacular, abordando diferentes temas sobre língua e cultura japonesa, que você pode conhecer em detalhes quando abrirem as matrículas. Mas atenção! Quem se matricular até terça-feira receberá um exemplar do nosso livro de Japonês para a Viagem, com frete grátis para endereços em todo o Brasil. E se você mora fora do Brasil, também enviamos o livro para você. Basta pagar o valor do frete. O investimento para participar do curso pode ser dividido em até 12 parcelas de R$ 194,56, ou um só pagamento com desconto de 14% no valor de R$ 1.997. Isso já inclui tudo, a matrícula, material didático, nosso suporte e todos os bônus que acabamos de citar. E tem mais. Depois de começar o Japonês Essencial, você tem 2 caminhos que pode seguir. O primeiro é estudar, fazer todos os módulos, exercícios e usar todas as ferramentas que disponibilizamos para pôr em prática o que aprende. Você vai aprender japonês. O segundo é você não estudar ou talvez até decidir que esse curso não é para você. E nesse caso, você pode utilizar a nossa garantia incondicional de 15 dias. Basta você mandar um e-mail nos primeiros 15 dias que você se inscreveu no curso, dizendo que você quer receber o seu dinheiro de volta.
E nesse caso, a gente vai devolver cada centavo sem ressentimento, sem letra miúda e a gente ainda pode continuar amigos. Deixo aqui um abraço e esperamos ter o privilégio de te encontrar nessa turma do Japonês Essencial. E é isso aí! Na segunda-feira estaremos com as matrículas abertas para o nosso novo curso Japonês Essencial. E caso vocês tenham alguma dúvida sobre o nosso curso, vai colocando aí nos comentários que a nossa equipe vai respondendo vocês ao longo do tempo. E, inclusive, também queremos saber como que vocês estão, se vocês querem ser os nossos alunos, quais são as expectativas sobre o nosso curso. Conta para nós que queremos saber. E agora vou passar um vídeo que vai anunciar o grande sorteio da última aula. Vamos lá! E chegamos ao sorteio final do Projeto Japonês 2024. Até aqui já sorteamos um mangá original japonês de Dragon Ball, um exemplar da Gramática da Língua Japonesa para falantes de português, escrito pela Tai Sensei, e uma camisa oficial da seleção japonesa. E o grande prêmio final é tudo isso junto. É isso mesmo, o vencedor do sorteio final do Projeto Japonês 2024 ganhará esses 3 prêmios: o mangá, o livro da Tai Sensei e a camisa oficial da seleção japonesa. E para concorrer, você já sabe, nós acabamos de fazer uma publicação com essa foto dos 3 sensei lá no Instagram da 123 Japonês. Encontre essa publicação e comente o que você aprendeu na última aula do Projeto Japonês 2024. O ganhador será sorteado no sábado à tarde e os critérios para receber os prêmios são seguir a 123 Japonês e explicar no seu comentário o que você aprendeu e mais gostou na aula de hoje. E por fim, um aviso sobre o certificado de participação. Lembre-se que para receber o certificado você precisa assistir a todas as aulas e baixar todos os materiais de apoio. O link para baixar o material da aula de hoje será enviado amanhã nos grupos de WhatsApp. Caso você tenha feito alguma aula e não tenha recebido alguns dos materiais, você pode chamar o administrador do seu grupo de WhatsApp e pedir que ele envie para você. Você precisa colocar o seu nome, sobrenome e e-mail com muita atenção quando for baixar o material, porque são esses os dados que serão usados para fazer o seu certificado. E mais uma vez, só receberá o certificado quem participar de todas as aulas e baixar todos os materiais. E isso tudo vai ficar no ar somente até a meia-noite de domingo. Lembrando que os certificados vão ser emitidos e enviados a partir do dia 16 de janeiro, daqui 2 semanas. E com isso, estamos finalizando o nosso Projeto Japonês 2024. Fico muito feliz de ter tanta gente acompanhando o nosso conteúdo com vontade de aprender a língua japonesa em 2024. E é isso, né, Tai Sensei, Mitsuko Sensei? Chegamos no fim. Exatamente. Muito obrigada por terem acompanhado, né? E a gente promete acompanhar vocês a partir do ano de 2024. É isso aí, né, Mitsuko Sensei? Isso, e parabéns a todos que nos seguiu esses 4 dias aprendendo japonês. E parabéns de novo. Muito bem. Nesses 4 dias, vocês aprenderam a estrutura da língua japonesa, aprenderam sobre a pronúncia da língua japonesa, a escrita da língua japonesa e mais algumas frases úteis. E lembrando, as nossas aulas acabaram, mas o projeto continuará até domingo, às 11h59. Relembrando que, acessando o nosso WhatsApp, vocês terão acesso aos materiais complementares para vocês revisarem e sedimentarem o conhecimento. E caso você tenha qualquer dúvida mesmo, vocês podem entrar em contato com a nossa equipe, que estará à disposição para responder o que vocês quiserem. Agradecemos pela participação, ficamos muito felizes de vocês estarem durante esses 4 dias aprendendo desde a estrutura, pronúncia, escrita e frases úteis conosco. E espero vê-los em breve. Muito, muito, muito obrigado. Minasan, arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu.